Fala galera, bem-vindos ao canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês uma aula sobre regra de 3 simples, que vai fazer parte da nossa série sobre regra de 3. Simples, composta, como resolver e com exercícios. Essa aula é bem básica e eu quero dar a ideia seguinte. Regra de 3 é o procedimento prático para a resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Né? E o que significa isso? Eu vou trabalhar as grandezas que crescem ou de maneira direta ou de maneira inversa. Lembrando o que são grandezas, né? Tudo aquilo que pode ser quantificado, mensurado, medido, é uma grandeza. Né? Você tem aí quilograma, você tem hora, você tem unidade de volume, você tem quantitativo de pessoas, tudo isso são grandezas. Então, se você tem uma razão, A está para B, que é proporcional a outra, assim como C está para D, isso pode ser escrito em forma de regra de 3, ou seja, A está para B, assim como C está para D. Ou até mesmo A está para C, assim como B está para D de dado. Dessa forma, você consegue montar aí sua regra de 3. E por que esse nome, regra de 3? Porque a questão sempre vai te fornecer 3 valores. O quarto, chamado também de quarta proporcional, nós vamos descobrir. Geralmente usamos X ou Y para identificá-los. Né? Agora vamos aos exemplos. Situação problema 1. Uma pessoa recebe R$5.000 por 25 dias de trabalho. Quanto receberia se tivesse trabalhando 8 dias a mais? Né? Se tivesse trabalhado 8 dias a mais. Então, vamos entender que nós estamos avaliando o quê? Salário da pessoa, pagamento, que seja, e dias de trabalho. Dessa forma, ele está recebendo R$5.000 para trabalhar 25 dias. Ele quer saber quanto ele receberá, ou seja, X para trabalhar 8 dias a mais. Então, é só pegar e somar 8, que dá 33. Vamos ver se é para a gente multiplicar cruzado ou não. Vamos entender as grandezas, né? Vamos aqui onde está o X e a gente se pergunta, para aumentar o salário, este homem precisa trabalhar mais dias ou menos dias? Bom, mais dias, né? Trabalhou mais, recebe mais. Dessa forma, com as duas setas na mesma direção, é uma regra de 3 diretamente proporcional. E o que isso aplica? Aplica que nós podemos resolvê-la apenas multiplicando cruzado. Com isso, 25 vezes x, 25x, igual a 5.000 vezes 33. 5.000 vezes 33. Não multiplica ainda, porque eu gosto que os meus alunos pensem um pouco para que não tenham muito trabalho efetuando cálculos, né? Você vai passar o 25 dividindo. Só peço que tenham atenção para isso aqui, ó. 50 dividido para 25. 50 dividido para 25 é 2. Com os dois zeros aqui, multiplicados por 100, 200 vezes 33. E aí ficou mais fácil, né? Porque 2 vezes 33 dá 66 e você repete os dois zeros. Ou seja, ele iria receber, trabalhando 8 dias a mais, R$6.600. Muito bem, esse foi o nosso primeiro exemplo de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Cuidado, muito cuidado, porque a mania de resolver uma regra de 3 de qualquer jeito é sair multiplicando cruzado. Isso pode ser muito nocivo e extremamente danoso caso caia uma situação desse tipo. Situação problema 2.
Se 3 pintores levam 90 dias para pintar uma casa, quanto tempo levariam 5 pintores trabalhando tanto quanto os primeiros para pintar uma casa igual? Em regra de 3, nós só pedimos que tenham um bom senso. Por exemplo, se um garoto come 3 hambúrgueres em 20 minutos, quantos hambúrgueres ele comeria em 16 horas? Gente, uma pessoa dificilmente vai ficar comendo hambúrguer igual uma máquina por 16 horas seguidas, né? Essa é a questão do bom senso. Os problemas eles têm que ser aplicados baseado em situações reais. Essa questão dos pintores, claro que pode um trabalhar mais rápido que o outro, ter fatores atenuantes como chuva, umidade, problemas aí que interferem na pintura. Mas, no geral, para se ter uma base, a gente pode usar sim a ideia. Se 3 pintores levam 90 dias, então estou trabalhando com mão de obra, que são pintores, e dias, o tempo, no caso. 3 pintores levam 90 dias para pintar uma casa. Quanto tempo levariam 5 pintores trabalhando tanto quanto os primeiros, ou seja, no mesmo ritmo, para pintar uma casa igual? Vamos lá, 5 pintores levariam X dias. Se você sair multiplicando cruzado aqui, a sua chance de errar é muito grande. Vamos entender por quê. Se eu aumentar o número de dias, ou seja, se eu tiver um prazo maior para entregar essa obra, você precisa de mais pintores ou de menos pintores? A ideia é essa. Mais tempo para entregar, você não precisa de tanta mão de obra assim, né? Então é inversamente proporcional. Funciona ao contrário também. Se você aumentar o número de pintores, você acaba a sua obra em menos dias. Com isso, quando ela for do tipo inversamente proporcional, que é o caso, sempre se pergunte as grandezas, se crescem diretamente ou inversamente proporcionais. Proporcional. Nesse tipo, nós não multiplicamos cruzado, a gente multiplica direto, ou seja, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, diretamente proporcional, a gente multiplica inverso, ou seja, cruzado. Inversamente proporcional, a gente multiplica direto. Pensa dessa forma que você não esquece. 5 vezes x, 5x, igual a 3 vezes 90. Aqui você pode multiplicar, não tem problema, dá 270 dividido para 5. Uma dica aí para dividir por 5, bem prática, é pensa no dobro do 27. No dobro do 270, 540. E aí você tira o zero, 54. Bem prático assim, né? E tem lógica, se você avaliar o que está acontecendo, você tem aí 54 dias, ou seja, bem mais rápido que os 90 dias, porque tem mais mão de obra, tem mais pintores. Beleza? Questão número 1. Numa gráfica, 5 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias de certo folheto em 8 horas de funcionamento. Se 2 delas quebrassem, em quanto tempo de funcionamento as máquinas restantes fariam o mesmo serviço? Vamos entender. Estou avaliando aqui máquinas com certo número de folhetos, né, em tempo. Tempo em horas. Show! Então, 5 máquinas realizam o serviço em 8 horas de funcionamento. 2 delas quebraram, ou seja, eu vou fazer o serviço agora com 3 máquinas. Quanto tempo eles resolveriam o mesmo serviço? A mesma quantidade de folhetos. Então vamos avaliar a situação. Se eu tiver mais tempo para entregar, eu preciso usar mais máquinas ou menos máquinas? É questão de economia de energia e funcionário e tudo mais. Se o prazo é maior, você não precisa de todas as máquinas funcionando. Então é inversamente proporcional e, como eu havia falado, multiplicamos o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes x, 3x, igual a 5 vezes 8. Com isso, 3x igual a 40. Passa o 3 dividindo 40 dividido para 3. Eu gosto muito desse tipo de resposta, porque não tem alternativa aqui, né? Se você dividir 40 por 3, você vai ter 40
dividido por 3. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Desce o 0. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. E aí você coloca 0, 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Então, não se incomode que isso aqui eu só estou te mostrando o que está errado. 13,3333 é uma dízima periódica, né? E que não é a letra D. Eu só mostrei aqui porque todo mundo que dividir isso direto, sem pensar, vai seco na letra D, 13 horas e 33 minutos. Isso, depois da vírgula, não são minutos. É um número decimal. E os minutos não são decimais, né? A base é 60. Então, se você aceitasse que isso aqui era 13 horas e 33 minutos, esse exemplo aqui deveria ser o que então? 7 horas e 85 minutos? Não pode usar número decimal para tempo. Ah, então, Valentim, como é que faz? Vamos lá. Isso aqui acontece muito em divisão angular, em divisão de tempo. Você pega o 40 e divide para 3, normalmente. 1 vezes 3, 3. Para 40, 1. Desce o 0. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Nesse ponto, você não coloca vírgula. O que acontece? O que você tinha era 40 horas dividido para 3. Então, esse resto aqui ele é em hora ainda. Nós meio que fechamos a conta aqui com hora e continuamos o resto multiplicando por 60 para passar para minutos. Ou seja, tudo que vier aqui no quociente é minuto agora. Dividindo 3 vezes 2, 6 para 6, nada. Desce o 0, acrescenta um 0 aqui e fecha a conta com um sorriso. Portanto, 13 horas e 20 minutos. Letra C. Uma observação rápida sobre 13,33 é o seguinte. 13 é a parte inteira, 13 horas. E o 3333, né, se você prestou atenção durante todas as aulas, é 1/3. 1/3 é 0,333. E 1/3 de hora, 1/3 de hora é 1/3 de 60 minutos, que dá 20. Ou seja, isso aqui é igual a 20 minutos. Vamos lá, então. Também pode fazer dessa forma, ok? Seguindo aí. Questão 2. Sabe-se que uma única máquina foi usada para abrir uma vala. Se essa máquina gastou 45 minutos para remover 5/8 do volume de terra do terreno, então é esperado que o restante da terra seja removido em... Vamos entender o que acontece aqui, né? Você tem que uma única máquina foi usada para abrir uma vala e que essa máquina gastou 45 minutos. Tempo, 45 minutos. Tempo e minuto. Legal. E volume de terra. Gastou 45 minutos para remover 5/8 do volume, que eu não sei quanto é. Ele quer saber que quanto tempo vai levar para remover o restante. Só que ele não fala de restante, mas em fração, 5/8, quanto falta para completar o inteiro? Né? Quanto falta para 8/8, ou seja, 3/8. Rapidamente aqui, para quem não se ligou, se você tem um objeto partido em 8 pedaços, 8 pedaços, e você removeu ali de terra 5 desses pedaços, 3, 4, falta remover ainda 3/8, ok? Seguindo, 3/8 do volume de terra. Vamos entender. Quanto maior o tempo, mais terra ou menos terra será retirada? Quanto maior o tempo, mais terra será retirado da vala. Portanto, diretamente proporcional, multiplicamos cruzado. 5/8 de x igual a 3/8 de 45. Os denominadores iguais, ó, eu posso simplificá-los.
né? 8 com 8. Dessa forma eu sei que 5x é igual a 3 vezes 45, que é 135. Passo 5 dividindo, 135 dividido por 5. O dobro de 135, 270. Tirando o zero, 27. Ok? Bom, pessoal, vai levar 27 minutos, letra B. Vou parar por aqui. Como eu falei, essa aqui é uma aula que faz parte de uma série, a série sobre regra de 3. Tem a regra de 3 simples, veremos a regra de 3 composta e veremos uma aula só de exercício de ambas, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Comenta, curte, né? Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos na escola e se inscreva para você ver as notificações que eu estou colocando vídeo aí diariamente. Falou? Muito obrigado e até a próxima.